Se eu tenho um sonho louco, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar, não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar, me leva para o céu, onde é o meu lugar. Oh Jesus, queremos te ver face a face e poder te abraçar, Senhor. Volta, Jesus. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar, não demores a voltar. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar, não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar, me leva para o céu. Aleluia! Jesus, volta pra mim. Preciso ao teu lado estar, me leva para o céu, onde eu quero Aquele que prometeu é fiel, é fiel, é fiel para cumprir. Aleluia!
Olá, queridos irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, ao culto de ação de graças, ao culto de louvor e adoração. Bendito seja o nome de Deus. Olha quem está participando aqui, deixa eu ver de pertinho, a Cacilda. Oi, boa noite, Cacilda, tudo bom? Terezinha, boa noite. Bem-vindos, o Flávio, boa noite, irmãos. Cumprimentando a todos que estão aqui para o nosso encontro, para o nosso momento de oração, da palavra. Cacilda, orar pelo irmão Ademir, pela restauração da saúde dele. Amém. Oremos pelo irmão Ademir. A Terezinha diz, orem pelos meus irmãos, Luiz Carlos e Maria Aparecida, pela recuperação da sua saúde, já agradecendo a Deus por suas vidas. Aleluia. Sabe que o apóstolo Paulo diz exatamente isso? E daqui a pouquinho eu vou ler um texto onde o apóstolo Paulo nos faz saber que quando nós orarmos, nós já devemos agradecer por tudo que o Senhor já fez até aqui. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Valéria, orem pela minha mãe, aceitar o batismo, meu filho Brendo, é Breno, né? Um abraço, Valéria, oremos pela sua mãe também, a Regina, boa noite, Regina, Regina Ellen, boa noite, Deus abençoe a você, boa noite, Darleide, Deus abençoe, obrigada, Lia, amém, Sônia, boa noite, querida, obrigada, meu amor, boa noite, Deus seja contigo também, amém. Peço oração pela minha saúde. Oi, Carmen. Deus te abençoe. Coopere com o Senhor. Tenha paz, confiança. Peço oração pela mãe de uma amiga. Está internada no Hospital Antônio Afonso em grave infecção intestinal. Uau. Oremos. Ângela, um abraço para você. A Neudina de Souza, ela diz, orem pela minha filha, Raíssa, e também a Stephanie, as filhas, né? Duas filhas. Um beijo para você, Neudina. A Sônia, orar pelo poder do Espírito Santo para nos capacitar na pregação, assim seja. Nossa grande necessidade nesses últimos dias. Sempre foi, mas nós temos certeza de que nós estamos fazendo parte de um tempo muito especial. A Nena, ore pela minha filha Jéssica, oremos. Graças a Deus que temos o Senhor para recorrer às nossas necessidades. A Janete, ore pelos meus sobrinhos, para que eles voltem para Jesus. Amém. Assim seja. Bendito seja o Senhor, amados. Boa noite a todos. E mais uma vez nos encontramos no nome de Jesus, e ele disse que quando dois ou mais estivessem reunidos no seu nome, ali ele estaria. Então o Senhor está aqui, mesmo que de maneira virtual. Quem diria que nós nos acostumaríamos de certa forma, de alguma maneira, nós tivemos que nos adaptar a esses encontros virtuais, mas também de grande aprendizado, de grande interesse a que nós nos mantivéssemos juntos para passarmos por este tempo difícil, surpreendente, impactante, não somente na nossa realidade aqui entre nós, mas em todo o mundo. E é interessante que nós tenhamos visão mais ampla do que simplesmente olhar para um fato corriqueiro e esperar que amanhã vai ser diferente. Ok, que amanhã seja diferente. Ok, que nós voltemos a nos reunir como nos reuníamos antes, mesmo que seja aos poucos. Não sabemos, mas cremos que vai haver uma vacina, que vai haver mais descobertas a respeito. Mas, contudo, é necessário que os nossos olhos se abram. E quando nós ficamos mais tempo reclusos, mais tempo afastados, o mundo parece que de alguma forma teve que obrigatoriamente parar. Eu tenho certeza que o céu está em grande movimento. Eu tenho certeza que lá, na presença de Deus, há um grande movimento. E a atividade do céu é a mesma, de ontem e de hoje, e será assim até a volta de Jesus ou até que se feche a porta da graça. O céu em movimento para salvar. E nós devemos esperar que as igrejas se abram, que nós voltemos a congregar uns perto dos outros, que possamos voltar a nos abraçar, a nos cumprimentar como fazíamos antes, mas contudo,
A grande expectativa é que esteja acontecendo algo extraordinário dentro da casa da gente. É que esteja acontecendo algo divino dentro de cada um de nós, pelo mover do Espírito Santo individualmente, mas também na comunidade chamada família, na célula chamada família. E que quando as igrejas voltarem a funcionar como nós esperamos, porque já vivemos essa experiência antes, voltem para preencher os bancos da igreja, para preencher as igrejas, voltem para lá pessoas cheias do Espírito Santo. Que voltem para lá famílias cheias do Espírito Santo, por estarem antes vivendo uma busca, com um grande desejo de serem instruídas, de serem ensinadas, de serem alcançadas pelo Espírito Santo. Como está você? Como tem sido a sua busca? Como tem sido o seu tempo com o Senhor? Como tem sido a sua adoração? Onde está o altar do Senhor aí dentro da sua casa? E tem altar do Senhor dentro de você, em seu coração? Agora há pouco eu estava lendo alguns textos e aqui no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, diz que do justo emprego do tempo depende o nosso êxito no conhecimento da cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser impedida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis. Contanto que se aproveitem os momentos. Alguns momentos aqui e outros ali, que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas tantas vezes desperdiçadas na cama, o tempo gasto nas viagens, sejam nos trens, à época ela falava, né, trens, ônibus, ou a espera nas estações, ela se referindo obviamente aos meios de transporte comuns àquele dia, hoje nós falaríamos de outros mais também. Ela diz que os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais, se houvesse um livro à mão e esses retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, o que não poderia ter conseguido cada um de nós? O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa à economia do tempo habilitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental que os qualificarão para quase qualquer posição de influência. E veja mais o que ela diz. Um coração, ela diz que quando nós somos dedicados ao Senhor, pelas providências da graça divina, nós podemos atingir quase a excelência dos anjos. É extraordinário isso. Aproveitarmos o tempo, aproveitarmos os retalhos do tempo e em lugar de nós perdermos estes tempos com coisas inúteis, com leituras inúteis, com assistir coisas inúteis, ouvir coisas inúteis, a instrução dada no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 12, nos faz saber que esse tempo poderia ser aproveitado para nós desenvolvermos a nossa mente, desenvolvermos o nosso intelecto, alcançarmos conhecimento, estudando a palavra, meditando ou lendo aquilo que realmente constrói a capacidade de nós gerirmos informações e aplicarmos a vida, termos então condições inteligentes de lidarmos com as necessidades que temos e que os outros têm. Ela diz que se nós desenvolvermos bem a nossa mente, se nós aproveitarmos o tempo a nosso favor e para a glória de Deus, pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Maravilhoso! Então que nós tenhamos esse tempo, tenhamos aproveitado esse tempo e ainda estejamos aproveitando esse tempo de ficarmos mais em casa, apesar de todos nós termos outras atividades, mas nós temos como organizar melhor o nosso tempo e a nossa vida e nos dedicarmos mais a buscar o Senhor. E agora há pouco alguém falou a respeito do Espírito Santo. Temos buscado verdadeiramente o Espírito Santo? Temos orado de verdade pelo batismo do Espírito Santo ou tem se tornado jargão entre nós falar a respeito do batismo diário do Espírito Santo? Que não seja, mas que verdadeiramente nós estejamos empenhados em receber a presença gloriosa do Espírito Santo em nós.
para que nós tenhamos capacidade de fazer os enfrentamentos necessários para os dias de hoje e que voltemos para as igrejas quando tivermos que voltar, que voltemos ao contato direto com as pessoas quando tivermos que voltar, mas que nós voltemos diferentes, que nós voltemos mais próximos de Jesus, para que voltemos a ser uma igreja agora, para ser uma igreja mais relevante, mais significativa, mais rica de experiência com Deus, mais do que já fora outrora, porque nós tivemos tempo de ficar, nós tivemos tempo de congregar na intimidade de cada um de nós, com a família, ou sozinhos daqueles que não têm família para compartilhar. Mas o importante é saber que nós temos ganhado tempo e que o céu está em movimento, que é urgente, que é muito rápido, que se apressa para salvar. Tem muita gente perdida, carecendo desesperadamente, e o Senhor carece de nós, como instrumentos dele, para levar sua palavra, para evangelizar. Oremos juntos pelo Espírito, oremos juntos por este tempo, oremos juntos pelas necessidades, pelos pedidos feitos aqui, pelas pessoas que estão esperando que o Senhor as abençoe segundo as suas necessidades, segundo os seus sonhos, seus desejos, e que assim seja para a glória de Deus. Oremos. Pai querido, nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez neste momento de oração, neste momento de reflexão na Tua palavra, que a Tua misericórdia nos assista. O Senhor sabe o que cada um de nós tem necessidade. O Senhor viu que foram expressos alguns pedidos especiais, pedindo por outros para que voltem-se para o Teu Filho amado Jesus Cristo, pedindo por necessidades específicas como restauração da saúde. O Senhor que é um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que ama, um Deus que é forte e poderoso e que auxilia os seus filhos aqui na terra, nós clamamos em nome de Jesus, que sendo assim, ouça a nossa prece e nos socorra. Seu socorro presente para os que pedem por Tua misericórdia, para os que clamam pelo Senhor. E batiza-nos, meu Deus, com o Espírito Santo. Dá-nos paz, que a Tua luz resplandeça sobre nós. Mais uma vez repetimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. A canção que nós ouvimos agora há pouco, que o Cauê selecionou para nós, era uma prece de uma expectativa a respeito da volta de Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo diz e que vai, a seguir, tocar nesse tema que precisa ser presente para mim e para você, a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. E eu fiquei pensando, é como o apóstolo Paulo nos diria isto em tempos de pandemia? Será que ele diria tal coisa? Como que nós vamos nos alegrar sempre no Senhor? Também em meio a uma pandemia? Também com muitas pessoas à volta em sofrimento? Com muitas pessoas sem emprego? Nós nunca vivemos noutros tempos contabilizar os mortos como contabilizamos agora. Todos os dias as centenas e as centenas. Aos milhares no mundo. No Brasil contabiliza-se sempre em torno de 1.000 ou mais de 1.000 pessoas. Já são muitos mortos, o que significa dizer muitas famílias enlutadas, muitos filhos sem pais, muitos filhos órfãos, muitas famílias despedaçadas de uma maneira tão dolorosa, não podem se despedir dos seus queridos, não podem ver pela última vez, são mortos de uma maneira em que não dá nem ao menos para se despedir dos seus queridos. Como que o apóstolo Paulo diria para nós nestes tempos que nós nos alegremos sempre? Sempre quer dizer quando nós estamos passando por uma crise, e algo de uma crise que também está se desenrolando. Segundo a Organização Mundial da Saúde, está em curso a crise, a nova pandemia, a de doença mental. Já não bastam as aflições conhecidas até aqui, mas tornar-se uma pandemia. E sabe-se que agora, por conta do coronavírus, o sofrimento se multiplicou, os que já eram enfermos emocionalmente, o que já tinha
ansiedade, depressão, transtornos, outros, isto só se agravou. Outros, pelo gatilho da pandemia, o medo se instalou, agora também estão diagnosticados e engrossam as fileiras da Organização Mundial da Saúde, que ainda está contabilizando o número de pessoas que compõem os doentes emocionais, os doentes mentais do mundo. Como o apóstolo Paulo vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor, e ele diz com muita ênfase, tanto que ele diz, outra vez digo, alegrem-se no Senhor, alegrem-se. Que todos vejam que vocês fazem tudo com amor, que são amáveis em tudo que fazem. Fazemos tudo com amor? E a seguir ele diz, lembre-se de que o Senhor virá em breve. Então eu entendi que o apóstolo Paulo estava nos desafiando pelo Espírito de Deus a que nós nos alegremos sempre, insistindo para que nós sempre sejamos alegres e que façamos tudo com amor, que sejamos amorosos em todas as tarefas, em todo o tempo, em todo lugar, que sejamos amorosos. E ele diz exatamente o porquê. É porque nós estamos lembrados de que o Senhor virá em breve. E continua dizendo ainda na carta aos Filipenses, capítulo 4, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês não precisam se desgastar tanto com as preocupações. Eu diria, mas Paulo, como assim? A vida não está fácil para ninguém. O número de desempregados, o número de pessoas passando necessidade, aqui no Brasil, pior do que em outros países do mundo? Como será? Como assim não nos preocuparmos com coisa alguma se nós estamos vendo o mundo desabar, o mundo caindo aos pedaços? Como fazer? Ele diz, faz assim, leva as suas preocupações ao Senhor em oração, pedindo aquilo que precisam, mas também agradecendo por tudo que ele já fez. E eu tenho aprendido, então, com a palavra, que muitas vezes nós vamos somente até a metade desse caminho e pedimos, mas nós temos coração ingrato, e coração ingrato é coração incrédulo, que não se lembra de que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Aos trancos e barrancos de uma vida que não é fácil para ninguém. Cada um tem a sua história. Cada um tem os seus dramas. Cada um tem as suas dores, as suas feridas abertas, outras já cicatrizadas. Mas cada um de nós tem a sua história. Em toda a história, a dor. Mas ele nos ensina a levarmos as nossas preocupações, pedindo a Deus por nossas necessidades, mas junto com isso, já agradecendo ao Senhor por tudo que ele fez, para que nós nos lembremos que se o Senhor nos ajudou até aqui, ele não faltará em nos ajudar no que precisarmos e no porvir. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo. E eu tenho aprendido que o Senhor nos tem chamado para darmos a atenção à mensagem que ele nos entregou, em confiança que seríamos obedientes a ela e que seríamos guardados de engrossarmos as fileiras de tanta enfermidade, de tanta dor, de tanta agonia de um mundo, porque ele precisa de nós inteiros. Enquanto o mundo está caindo aos pedaços e tem cheiro de morte no ar, como eu sempre costumo dizer, tem cheiro de morte no ar, o Senhor precisa de uma igreja viva, saudável, forte, inteligentemente capaz de fazer os enfrentamentos necessários, e isto começa por nós. E não devemos esperar exclusivamente pela igreja como corpo, mas cada membro, cada pedacinho, cada partezinha desse corpo de Cristo precisa fazer o que lhe aprouve fazer ou lhe aprouver fazer, para que nós façamos enfrentamento em tempos difíceis e em lugar de sermos vítimas, seremos mãos ajudadoras, seremos voz de esperança, seremos bálsamo ou levaremos o bálsamo de Gileade para ela, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto o mundo enfrenta uma pandemia
onde parece que os que vivem melhor são os que estão em melhores condições para resistir a essa infecção viral, a essa moléstia que apareceu, somada a tantas outras com as quais nós já lidamos e já conhecíamos. Agora vem essa novidade, há notícias de que ele se multiplica, que já é mutante, que venham outros aí, e que a tendência é que haja alguma espécie de agravamento, que há outros vírus, outras cepas virais que podem contaminar e surgirem outras pandemias, como esta que para alguns cientistas já era sabido que alguma coisa poderia acontecer e aconteceu. Nós também estamos sendo avisados, nós conhecemos, nós sabemos que no curso da história até Jesus Cristo voltar, nós seremos surpreendidos, entre aspas, mas é para nós estarmos preparados, porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e que ele está de um lado para o outro para infernizar, que as enfermidades, as desgraças estão por vir, ainda que o nosso Deus nos esteja sempre avisando, esteja sempre nos alertando. Descansem em mim, confiem em mim, eu os guardarei no dia da angústia, mas vocês passarão por momentos difíceis, por momentos de prova. Permaneçam em mim, estejam em mim, dizia o Senhor, e permanece dizendo até os dias de hoje. Nós estamos aprendendo a nos prevenir contra o coronavírus, aprendemos a usar máscaras, usar álcool em gel, fazer distanciamento, nos ocuparmos de cuidar mesmo para que não sejamos infectados ou infectemos a outros. Mas o Senhor nos faz um convite além, já faz muito tempo que Ele nos pede para sermos cuidadosos. Para o tempo de agora, mais do que nunca, Ele precisa de nós mais fortes, mais decididos, a sermos obedientes ao Senhor, mais fortes, mais saudáveis, mais cuidadosos, para sermos cooperadores do Senhor. Frente a uma pandemia de saúde ou doença mental, o que nós estamos fazendo por nós? Temos feito uso dos remédios que o Senhor nos entregou? Somos cuidadosos em comer melhor? Somos cuidadosos em fazer aquilo que o Senhor nos pediu a respeito da mensagem de saúde, que inclui outros passos, no que diz respeito a beber, no que diz respeito a dormir, no que diz respeito a se movimentar, no que diz respeito a ter confiança, no que diz respeito a saber respirar. Nós descobrimos há pouco tempo que nós não sabíamos lavar as mãos. Precisamos reaprender ou aprender a lavar as mãos. Lavar direito leva um tempo, entre os dedos até o punho, não é assim? Tivemos que aprender. Será que nós vamos precisar aprender? Se sim, o façamos. Vamos aprender a cuidar melhor da saúde, porque o mundo está doente e precisa de uma igreja saudável. O mundo está doente e é justamente agora que nós precisamos contar da mensagem de saúde que Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, se importou em se antecipar e nos avisar para os últimos dias, mais do que nunca. Se cuidem, haverá muitas pestes, haverá necessidade de que vocês se protejam contra as pestes, contra as moléstias, contra as enfermidades. Muitos de vocês serão infectados, muitos de vocês ficarão doentes, mas se vocês tiverem o cuidado de obedecerem segundo a minha lei, segundo a mensagem que eu lhes entrego, quem sabe vocês consigam ir mais além. Eu os guardarei, eu os abençoarei, mas cooperem. Cooperem. Ontem eu lia um outro trecho de um livro de Ellen White, eu até separei. Nem era para esse momento agora, mas vem bem a calhar o que eu anotei. Muito interessante. Ela vai dizer a respeito da atitude que nós precisamos ter na vida, em que muitas vezes nós relegamos tudo a Deus. É tudo responsabilidade do Senhor. Mas ela vai dizer assim, olha, tormentos mentais estão mais ligados à nutrição do que muitos imaginam. Pessoas com enfermidades mentais muitas vezes não têm o conhecimento, mas nós temos conhecimento e devemos buscar mais e mais.
Ela diz, aqui nesse mesmo livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, ela diz, tormentos mentais estão mais ligados à nutrição do que muitos imaginam. Isso faz referência à mensagem de saúde. E isso faz referência ao cuidado que nós precisamos ter com a nossa saúde mental, para que nós também tenhamos o cuidado de ser assim agentes do Deus Altíssimo, para em tempos de guerra estarmos à frente, nessa frente de batalha, ajudando a outros. Mas como faremos se nós não temos vivido essa mensagem para nós? Ou por nós? Ela diz assim, olha, o nosso estômago, intestino, e sabe-se muito bem hoje, a ciência já atesta isso plenamente. Ela dizia naquele tempo que o nosso estômago, o nosso intestino, tem o poder de adoecer o nosso cérebro. Isso é muito direto para nós. Precisamos enfrentar, fazer esse enfrentamento necessário, devido para o tempo de agora, nos apropriando daquilo que o Senhor já nos tem ensinado há muito tempo, mas nós temos desprezado. Então, tem muita doença mental que está ligada ao corpo. Nós precisamos cuidar a que sejamos mais obedientes do que temos sido. E mais alguns textos que ela diz assim, olha, tudo bem orar. E nós sabemos o lugar, o valor, o poder da oração. Mas mais que orar, nós precisamos viver, praticar. Ela diz assim, carecemos viver uma vida dupla, uma dupla vida de pensamentos e ações. A minha vida precisa ser uma aqui nos pensamentos e esta vida precisa se duplicar para uma vida de ações. De silenciosa prece a uma infatigável vida de trabalho. No que diz respeito a buscar aquilo que é apropriado para nós que fazemos parte do reino. Ela diz mais, oração e esforço, esforço e oração serão a ocupação da nossa vida. Há crentes que descobriram a oração e bendito seja Deus, porque há outros crentes que não oram. Mas ela diz que, além de orar, é preciso ter em mente orar e se esforçar. Oração e esforço. E ela repete, oração e esforço serão a ocupação da nossa vida. Devemos orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuídos a Deus. E labutar, trabalhar, como se o dever fosse todo nosso. Até quando nós vamos ficar pedindo a Deus que Ele nos cure? Até quando vamos ficar pedindo a Deus que Ele nos abençoe com saúde? Quando nós não cooperamos com o Senhor. Tem gente pedindo, Senhor, cura minha dor de cabeça, mas não toma água. Senhor, faz o milagre de operar e com tua misericórdia, cura a minha depressão, cura a minha ansiedade. Mas não toma água. Não faz um movimento. Não faz um alongamento. Não para de comer lixo. Não muda nenhum hábitozinho. Não coopera em nada com o Senhor. E fica esperando milagre. Nos assemelhamos àqueles que vão às igrejas e dão as suas ofertas, fazem os seus lances por um milagre. Nós os criticamos, mas nós também somos incautos quando nós ficamos esperando o milagre do Senhor, mas nós não trabalhamos como cooperadores dele. Devemos orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuídos a Deus, e a labutar como se o dever fosse todo nosso. Ninguém sem oração se encontra sem perigo durante o dia, por uma hora que seja. Mas é preciso trabalhar. É preciso trabalhar. Então, amados, em resumo, o apóstolo Paulo, quando ele diz alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, ele está falando de atitude.
uma atitude que é motivada pela expectativa de que Jesus Cristo voltará em breve. Ele diz para que nós não fiquemos preocupados com coisa alguma, em lugar de ficarmos preocupados, de perdermos noites de sono, que nós então levemos as nossas preocupações ao Senhor e também em oração levemos um espírito grato, um coração grato por sua misericórdia que nos assistiu até aqui. Então, vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento quando confiar os seus problemas ao Senhor, quando vocês tiverem atitude, uma atitude positiva, uma atitude correta diante do Senhor, então vocês poderão entoar cânticos de louvor, bendizer ao Senhor, cooperar com o Senhor com atitude. Não se desesperar, não viver essa frustração 24 horas por dia, essa infelicidade, sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai passar. Porque Jesus Cristo vai chegar. A pandemia vai passar e Jesus Cristo vai chegar. Porque seja o que for, se perdermos queridos ou se nós morrermos, seja o que for, nada vai nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem coisa alguma, nem morte, nem vida, nem nada. Nós somos do Senhor e Ele é nosso, Ele é o nosso Deus. Aprenda a descansar em Deus, aprenda a confiar em Deus e aprenda a estar em Deus e aprenda a ter uma atitude de quem realmente crer em Deus e tenha paz. Porque assim é que nós alcançamos paz. A paz que excede a todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não é a Organização Mundial da Saúde que vai dar um jeito na minha mente. Não são os psiquiatras, os psicólogos, com todo o respeito e com toda a necessidade e eficiência que eles têm. Não são os remédios, com tudo o que eles significam, e amém por isto. Mas o que vai guardar a nossa mente, o que vai nos guardar em paz, é o quanto nós confiamos no Senhor e trabalhamos para a sua volta. O quanto cooperamos com o Senhor, temos uma atitude condizente de quem teme a Deus e dá-lhe glória. O que vai guardar a nossa mente é nós confiarmos que fomos justificados por Cristo na cruz, estamos no tempo de santificação, que o Espírito Santo é por nós e não contra nós, que o Senhor é por nós e jamais contra nós, mas nós precisamos cooperar com o Senhor, não por outro motivo, porque já estamos em Cristo, salvos, porque Ele fez o ato de justificação e está pronto. Mas enquanto a minha vida declara que eu sirvo ao Senhor com tudo que eu sei, com tudo que eu penso, com tudo que eu sinto, com tudo que eu vivo, com a minha vida. E seja o que for que me aconteça, seja a dificuldade que se levante, seja ela qual for, o Espírito Santo me encoraja. E aquele Espírito que alegrava Paulo quando ele estava em prisão, aquele homem que passou por provas que nem eu nem você nunca passamos, aquele homem que passava fome. Agora há pouco eu lia que ele dizia aos irmãos que eles não tinham roupa para passar o inverno, roupa adequada para o inverno. Eles passavam frio, eles passavam fome, eles passavam dificuldades, fugindo. Mas ele também chega a dizer, atribulados? Atribulados sim, mas destruídos não. De todos os lados pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Cristo. Tudo, em tudo aquele homem via a glória de Jesus. Em tudo ele colocava ser para a honra e para a glória de Deus. Em tudo. Em todo lugar, em todo tempo, com fome, com sede, com frio, preso, onde ele estivesse, era tudo para a glória de Cristo. É impressionante. Façamos o mesmo. Façamos o mesmo. Tudo o que fizermos seja para a glória de Cristo. Tudo. Para que nós tenhamos paz em Deus. Para que nós não engrossemos as fileiras dos demais em sofrimento e que não conhecem a palavra de Deus. Nós conhecemos. Nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o Espírito, nós conhecemos a graça, nós conhecemos o caminho do céu. Tenhamos paz em Deus, tenhamos paz mental, tenhamos calma, tenhamos lucidez, tenhamos os frutos do Espírito
tenhamos em Cristo a vitória que tanto carecemos. E Ele há de chegar e nos dar a coroa da vida justamente porque nós trabalhamos, vivemos, nos entregamos e confiamos nele até o fim. E não estamos sós, Ele disse que estaria conosco até a última hora. Todos, até o confim dos séculos, o Espírito Santo estará conosco. Até que os portais se abram e Ele diga: vinde benditos do meu Pai. Agora é comigo. Sentem-se à mesa. Agora não mais enfermidade alguma, temor algum, tristeza alguma. Sentem-se, aproveitem. Eu vou servi-los. Bendito seja o Senhor. Oremos. Pai querido, guarda nossa mente. A tua palavra diz que o Senhor guardará a mente cujo propósito é te servir. Que o Senhor guardará em paz aquele cuja mente está em ti. Nós pedimos que a tua unção se derrame sobre os teus filhos, sobre os que estão aqui reunidos, e o fazemos no nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito nos instrua, que haja temor, dedicação, que a nossa maior esperança não seja que tão somente a pandemia passe, que as igrejas se abram, que a vida volte ao normal. Que normal, Senhor. Nós queremos o céu. Volta, Senhor Jesus, volta o quanto antes e traz a paz à tua igreja, vindo nos buscar para a glória eterna. Mas até lá, ajuda-nos, conforta-nos, socorre-nos, que o Espírito Santo nos faça obedientes para ouvirmos a tua voz, obedecermos o Senhor, cooperarmos com a tua obra, com o teu chamado. Dá-nos uma ótima noite, um bom descanso, que o teu nome seja glorificado na vida, na família de cada um aqui representado. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, obrigada pela companhia. Quero fazer um convite para você estar comigo todos os dias no meu Instagram, Darleide Alves. Eu faço palavras benditas todos os dias, uma mensagem como esta, e tem sido uma bênção, cerca de 800 pessoas, um pouco mais, e tem sido uma experiência linda ter uma igreja virtual todos os dias para abrir a palavra de Deus e declarar palavras benditas, palavras de vida. Todo o conteúdo também está no meu canal no YouTube, Darleide Alves, e nas plataformas de áudio, Spotify, podcast, enfim, para você ouvir e mandar para outras pessoas. É tempo de nós nos edificarmos pela unção do Senhor e sermos bênção na vida de alguém. Tenho feito a minha parte, você tem feito a sua, e em breve Jesus voltará. E que nos encontre trabalhando para o seu reino. Ele é bom e conta conosco, só porque Ele é bom. Um beijo, um abraço, muito obrigada pelo convite à Igreja Central de Jacareí, querida, todos os membros, todos os presentes, que Deus os abençoe. Uma excelente noite. Tchau.